Olá! Esse é mais um resumo do dia. Eu sempre quis fazer isso, viu, Toninho? Muito obrigada por essa chance, por estar aqui hoje apresentando o resumo do dia com mais dois companheiros queridos lá de Brasília, que é o Renan Arruda e o Expedito, que vocês já conhecem, Expedito Mendonça, nossos amigos. E hoje, bom, nós vamos falar da Rússia, né? Que a Rússia pede rendição. O tema do programa é Rússia pede rendição, imperialismo e nazistas estão sendo derrotados. Bom, está sendo muito bom, bom não, porque é uma guerra, né? Uma coisa ruim. Porém, estamos do lado certo, do lado da Rússia e apoiando a Rússia. Nós veremos aí ao longo do programa. E é isso, gente. Vamos começar aí nosso programa hoje. A gente tem aí a primeira pauta, uma imagem do nosso companheiro J. Camelo, que o Bolsonaro vai sancionar a Rússia. Então, olha aí, vamos ter a nossa sanção, né, para a gente, né, ter aquela coisa amiga, né, do imperialismo, lá dos lambibotas do imperialismo, do nosso governo lambibotas. E Mourão alerta: se Putin não parar, o exército brasileiro vai jogar na Rússia uma bomba de chocolate recheada de leite condensado. Muito boa, Jota. Bozo anuncia sanções contra a Rússia. Fica proibida a utilização de montanha-russa em todo território nacional. A gente já não tem dinheiro nem para comer, Bolsonaro, que dirá para andar de montanha-russa. Mas está avisado, hein, gente? Não pode andar de montanha-russa porque os russos estão tudo proibido e tal, e é isso aí. O que você me diz disso, Expedito? Cancelar os russos no Brasil? Nossa Senhora, mais um cancelamento? Não teremos montanha-russa? Não teremos mais. Ah, não é possível. Empobreceu e entristeceu todos os parques de diversão Sim. do país. Sem montanha-russa, como é que fica? É o cartão de visita de qualquer parque desse no país, é a famosa montanha-russa, né? Aquele carrinho que vai subindo assim, papapá e tal, dá aquele friozinho na barriga. O Renan lembra disso aí quando ele era garoto lá em Fortaleza e tal, que tinha essa montanha-russa lá e tal também. O Gabriel aí, eu acho que perto da sede do Palmeiras também tinha isso aí e tal, e ele gostava de brincar disso aí. Só que agora está cancelado, meus amigos, a sanção, as duras sanções econômicas, as duras sanções contra o governo da Rússia foram anunciadas aí pelo presidente Bolsonaro, aquele que visitou o Putin há poucos dias atrás aí, né? Então, aqueles que gostam da montanha-russa, aqueles que gostam de emoções fortes, porque é isso que a montanha-russa proporciona, vão ter que procurar outro tipo de diversão. Esse está cancelado. Imagina o prejuízo para a Rússia, tá certo? Do cancelamento da montanha-russa. Bom, vamos lá. Estamos todos muito tristes com isso. Pois é, infelizmente é a única coisa que o Brasil tem a oferecer lá na Rússia, né? Podia ser o contrário, né? Um dia a gente chega lá. Quem sabe? Vai lá, Renan. O que você me diz aí na nossa próxima pauta? Então, dá uma notícia aqui, né? Nós tivemos eleição aí para o Sindicato dos Servidores Públicos aí de São Paulo, né? Da cidade, do município de São Paulo. Foi reeleita aí a chapa cutista, com uma expressiva vitória com relação à chapa que se colocava aí como oposição, com 64% dos votos. Nós tivemos aí 7 mil servidores participando do processo eleitoral, sendo que 64% reelegeram aí a chapa da CUT, né, contra 36% que votaram contrários. Votos nulos e brancos foi bem insignificante, né? E a diretoria foi reeleita aí para um mandato de 4 anos. Acho que o importante aqui, e os servidores públicos, né, é um dos setores mais atacados aí pelo golpe de Estado de 2016, né?
seja a nível nacional, estadual ou municipal, né, congelamento da PEC, do congelamento, arroço salarial, enfim, a destruição, o desmonte do serviço público é uma política do golpe, né? Então, sem sombra de dúvidas, a categoria, né, para a próxima etapa política estão colocadas aí diversos, né, desafios, a começar, né, que eu acho que é um problema fundamental, é a luta aí em torno da própria candidatura do Lula, né? Acho que isso aí a CUT já sinalizou nesse sentido, e eu acho que isso aí tem que ser reforçado, a constituição de comitês, né, de base no interior da categoria, né, para lutar pela eleição de Lula e também, obviamente, para ver, para reverter, para que seja revertido a política de desmonte do serviço público. Então, isso, obviamente, implica na própria valorização dos servidores públicos, a recuperação salarial, aí, né, o desmonte, a recuperação salarial, o fortalecimento da presença dos trabalhadores, né, no sentido de apontar, né, digamos assim, uma recomposição, né, da intervenção dos trabalhadores no interesse das pautas que dizem respeito à população, né, que dizem respeito ao atendimento das reivindicações da população. Então, fortalecer o serviço público no sentido de atender a pauta da população em geral, né, que eu acho que é uma questão fundamental e que envolve aí a questão das eleições presidenciais, e isso, obviamente, não vai ser garantido com discurso, nem com campanha pela internet, mas com a mobilização real dos trabalhadores. Então, acho que essa é a tarefa que está colocada aí para o sindicato, né, que acabou de ser eleito aí para um novo mandato. Devolvo para você. Tá certo. Bom, pelo menos a gente tem visto a CUT, né, no Bloco Vermelho, ela faz parte lá do nosso querido Bloco Vermelho nas manifestações, e é bom ver uma nova sindicância aí se levantando com 66%, é um número bom, e fortalecer aí quem luta pelos trabalhadores e os trabalhadores também. Vamos lá, eu vou chamar agora sobre os Correios. Amigo Expedito, como é que vai ficar os Correios? E essa história, como é que tá? Olha, essa história começa assim. O governo anunciou aí, através do Diário Oficial, em um anúncio publicado hoje, tá certo? Sobre consulta pública acerca do contrato da concessão do Serviço Postal Universal. Em outras palavras, o governo está iniciando o processo de privatização, não é isso? De transferência do serviço público estatal para ser explorado pela iniciativa privada. Bom, antes de mais nada, é necessário falar o seguinte: é uma ilegalidade estar fazendo isso. Por quê? Porque existe uma situação anterior que não está resolvida. A legislação exige que esse modelo de privatização que o governo quer impor, ele não está em vigor. E para a sua aprovação, depende da aprovação do projeto de lei que permite a privatização dos Correios. Isso é uma situação prévia. Está parado na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele não andou do Senado por conta das contradições internas aí do governo, dos desacertos aí, talvez com relação aí à propina, não é isso? Que senador, para tocar alguma coisa, eles gostam de dinheiro, não é isso? Tem que remunerá-los por fora, além do que eles já ganham oficialmente. Portanto, lá dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, isso foi ano passado ainda, o projeto ficou emperrado lá, ele não andou, ele está engavetado lá dentro. Portanto, o governo não poderia publicar isso aqui, é uma ilegalidade. Bom, isso é uma questão, ou seja, o golpe, não é isso? Ele vai assim, igual aqueles cavalos desembestados, ele vai atropelando qualquer coisa. O que deve ser feito? Primeiro, exigir que, do ponto de vista aí legal, institucional, o projeto não vá à frente, exatamente porque
Ele não cumpriu todas as etapas. Mas isso aí não é o mais importante. Vamos ter claro. O governo acaba passando isso aí. O que deve ser feito e o que é necessário ser feito para impedir a privatização é aquilo que a Corrente Essetistas em Luta já vem denunciando há muito tempo e vem publicando em seus boletins há muito tempo. É necessário um vigoroso movimento de mobilização dos trabalhadores dos Correios, e aí, se puder incorporar outras categorias nessa luta também, por isso que deve ser uma tarefa articulada não só pelo Sindicato dos Correios, mas pela Central Única dos Trabalhadores também, não é isso? Porque é uma questão que diz respeito ao interesse nacional, né? É uma questão que diz respeito à economia, ou seja, está se destruindo uma das empresas de maior credibilidade e de rentabilidade no país também. E vamos ter claro, lobbies dentro do parlamento não são suficientes para impedir o avanço dos golpistas que querem privatizar uma das mais importantes estatais do país. É necessário fazer aquilo que a Corrente Essetistas em Luta vem chamando e vem conclamando há muito tempo os trabalhadores a fazerem: organizar um vigoroso movimento de luta para impedir a privatização da empresa, que deve ser através de mobilizações, greve, ocupação dos prédios e, obviamente, a realização de plenárias regionais dos trabalhadores, preparando um congresso extraordinário da categoria para organizar a luta contra a privatização e o ataque dos patrões, através da única forma que efetivamente poderá derrotar aí a ofensiva patronal, a ofensiva do governo, não é isso? Que são os métodos tradicionais de luta da classe trabalhadora: greves, ocupações, paralisações, e outros métodos de luta que são consagrados tradicionalmente pelo movimento dos trabalhadores. É necessário também criar em cada local de trabalho comitês de luta. Ou seja, existem milhares de unidades dos Correios aí, CDDs, CDCs e tal, onde você pode desenvolver uma luta criando comitês que façam a discussão e coloquem na pauta o porquê não pode ser deixado privatizar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Portanto, a luta ela está muito clara. É isso aí, Expedito. Mobilizar os trabalhadores e impedir, através da mobilização e da organização dos trabalhadores dos Correios, a privatização que os golpistas querem levar adiante, mesmo ao arrepio da lei. Exatamente. Né? Então, é necessário essa ação organizada. Volto aí para o estúdio. Olha só, Expedito, a gente, a força que tem, né, os funcionários, assim, a união da classe trabalhadora, até agora, por conta da opinião pública e tal, eles não conseguiram, né, ainda efetivar essa ilegalidade. Então, continuemos aí em luta, continuemos denunciando com a classe trabalhadora, os sindicatos unidos, para que não aconteça, não é verdade? Agora eu vou dar uma boa noite aqui no nosso chat, que a gente já pega aquela audiência do Antônio Carlos, né? Que já é recheada, que são os nossos queridos militantes, simpatizantes. Então, eu queria dar uma boa noite aqui para Angelina Angel, para Osni Castro, Rosana Costi, Lino Alves, companheiro, Marlon Silva, o Val, que está fazendo umas lives, uns eventos lá na Paraíba, da juventude. Está arrasando, ficou muito bonito. Tem no DCO, Diário causaoperária.org.br, pode ir lá ver. Alessandra Barros, Revolução Popular do Brasil. Vamos ver quem mais. Um superchat do companheiro Marlon Silva, muito obrigado.
Muito obrigada. Faça como o companheiro Marlon Silva. Manda aqui seu super chat, seu super sticker. Dê o like no vídeo, porque a gente é um canal assim que não é tão divulgado, mesmo quando está com muitas views e muitas participantes. Então é muito importante que você dê o like. Você entra na sala de qualquer vídeo, mesmo que seja reprise, dê o like para que o YouTube distribua ainda mais o nosso conteúdo, que, é claro, não é interessante para as grandes organizações que seja distribuído. Por isso que a gente fica aí abafadinho. Mas, com a ajuda de vocês, a gente consegue crescer essa distribuição, tá certo? E tornem-se membros da COTV. Tornando-se membro, a gente pode calcular nosso alcance e melhorar a nossa estrutura, melhorar todo o nosso quadro de programas, ter mais programas com mais assuntos e trazer a verdade para vocês aqui. É uma imprensa operária, é o único canal do Brasil de esquerda com programação 24 horas. Então, vamos fazer crescer juntos a COTV. É isso. Eu vou chamar agora aqui o companheiro para falar do nosso bloco de carnaval. Tem carnaval? Tem carnaval no PCO, Renan? PCO é um partido que mais defende as festas populares. E o carnaval, obviamente, por ser a festa mais popular do Brasil, vamos dizer assim, está na linha de frente, né? Isso é interessante porque, obviamente, né, isso aí está acontecendo no país todo, o carnaval foi cancelado, literalmente, foi cancelado pela direita, infelizmente, com o apoio de boa parcela da esquerda brasileira, né? Uma política absolutamente sem pé nem cabeça por parte da esquerda, porque claramente o que estava colocado aí é o problema do repúdio popular ao Bolsonaro, a política de destruição do país, né? Nós estamos aí, toda essa situação, não só com relação... Quer dizer, o fora Bolsonaro, imagina, iria ecoar aí por todo o país, mas não apenas o fora Bolsonaro, mas também a questão dos assassinatos por parte dos governantes aí nas enchentes pelo país todo, pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, no caso de Petrópolis agora, né? O problema da fome, que voltou a assolar o país de uma maneira assim gigantesca, enfim, é o carnaval do protesto, né? E em nome supostamente de combater a pandemia, que não está se combatendo porcaria nenhuma, eles estão aí querendo cancelar o carnaval. Nós aí do PCO, tem o bloco, os companheiros da Paraíba, de João Pessoa, estão montando o bloco para tomar as ruas, né? Acho que é isso aí, nós temos que impulsionar todas as manifestações que venham nesse sentido, né, como é que se diz? Derrotar essa política de repressão contra a população, né, que está ocorrendo de norte a sul do país. Hoje a gente fez um programa aqui em Brasília, rapidamente, e a gente comentava sobre isso, né? Chegou ao ponto, né? Eu vou até reportar para vocês aqui, porque chega a ser que o secretário da DF Legal, né, um órgão de repressão aqui do DF, aqui, né, ele falou o seguinte, que se referindo ao seguinte, né, de que porque foi liberado festas em condomínios, né, privadas. Então ele fala o seguinte, que orienta as pessoas que forem curtir de maneira legal que evitem convidar pessoas fantasiadas. Aí ele abre aspas. Depois de certo tempo, esse convidado começa a ingerir bastante bebida alcoólica, vai para as ruas e começa a dançar, o que já infringe a regra. Quer dizer, é uma coisa assim de louco, né? E a esquerda está subscrevendo esse tipo de barbárie, né? Mas enfim. Mas é isso aí. Vamos, nessa véspera de carnaval, vamos aí estar apoiando e vamos estar acompanhando aqui na nossa imprensa, né, as mobilizações em torno, né, do carnaval, das manifestações populares que fatalmente vão ocorrer. Eles não vão conseguir cancelar o carnaval como eles propõem. Exatamente, companheiro. E a burguesia não suporta ver o pobre se divertindo, né? E a gente se diverte, a gente só precisa ali de um tempinho livre, né? E de uma boa companhia, de uma música, que a gente faz o nosso samba,
e sai comemorando. Mas eles não conseguem aceitar, né? É isso. Companheiros, eu queria mandar um oi aqui também para Renata Diniz, para Nilza Ramos. Ah, lembrar que esse bloco na Paraíba é PT, PCO e comitês de luta, né? Os comitês de luta do Nordeste. Então, nós estaremos presentes lá. Que delícia, que vontade, hein? Bom, aqui temos mais... Boa noite para Angelina Dias. Nossos companheiros militantes, simpatizantes. Companheiros sou eu, dando ar da graça aqui, mandando um guarda-solzinho na praia. Será que ele está na praia? Poxa vida, hein? Mandando um superchat, faça como ele também. Mande seu superchat aqui. Franklin Limeira, Valquíria Lobato. E vamos que vamos. Na próxima pauta agora, o nosso próximo seria os preços, né? Como é que tá essa coisa do petróleo, Expedito? O que você tem para falar para a gente? Bom, o que eu tenho para dizer é que toda vez que eu vou com o meu carro, que bebe muito, tá certo? Bebe muito. É um carro antigo e tal, e que eu vejo lá aqueles olhinhos lá da bomba correr com aqueles valores lá, tá certo? Todo mundo fica assustado, né? Ou seja, os brasileiros estão pagando um valor para encher o bolso dos acionistas. Quem é que ganha com o combustível nesse preço que está aqui no país? Quase R$ 8 na bomba. Junto a essa gigantesca desonestidade que tem na suposta livre concorrência que diz que existe no país. Aqui em Brasília, só rapidamente para ilustrar a situação, você tem mais de mil postos de gasolina e você tem 4 ou 5 empresários que são os donos de todos esses postos. E eles combinam o preço entre si, são os famosos cartéis. Então, essa idiotice dessa gente completamente imbecil que não entende de nada, que fala assim, não, vamos deixar a livre concorrência atuar, porque aí a livre concorrência vai fazer com que a competição saudável baixe o preço dos combustíveis. É uma falácia, não é isso? Não existe isso aí. Não existe livre concorrência num mercado completamente monopolizado e oligopolizado. É uma farsa isso aí. E agora a Petrobras vai aprofundar essa situação de prejuízo no combustível para os brasileiros, porque ela deu início aí, né, ao leilão de 11 blocos do pré-sal, que nada mais é do que o avanço, né, isso, do processo de entrega, de destruição, né, talvez da estatal mais importante do país, mais lucrativa do país, símbolo da soberania nacional de qualquer país. Mesmo os países capitalistas mais desenvolvidos, eles mantêm sob controle do Estado a sua estatal de petróleo. É só olhar o caso da Noruega, por exemplo, que hoje é um dos maiores índices, um dos maiores IDHs do mundo, e ela alcançou esse nível de bem-estar social através da estatal dela do petróleo, que ela mantém sob rígido controle do Estado. Agora, aqui, os entreguistas, os golpistas, né, os neoliberais aí que ficam aí exaltando as supostas qualidades do mercado, estão entregando, né, talvez a maior riqueza que o país tem, que poderia estar gerando aí desenvolvimento, minimizando essa hedionda e inaceitável miséria social que a gente tem no país aqui. O dinheiro do petróleo poderia, né, estaria indo para a educação, para a saúde, para outras áreas carentes aqui, que a gente verifica aqui junto à população pobre explorada do país. Isso é um crime contra a economia nacional. O governo está, mais uma vez, atacando o coração da empresa, da estatal mais importante
do país através dessa política de entrega e dessa política de favorecimento dos acionistas estrangeiros que estão aí tomando uísque e rindo à vontade, tá certo? Enquanto nós aqui estamos aí cada vez mais enraivecidos quando entramos num posto de gasolina e somos obrigados a pagar. Já tem localidades no país que a gasolina já bateu aí os R$8. Isso sem falar nos outros derivados, né? O GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, não é isso? Da qual a maioria da população depende para cozinhar, também, como resultado dessa política, saltou aí de 30 e poucos reais, alguns anos atrás, para R$120 hoje, o preço do gás de cozinha. Portanto, mais uma política de entrega, mais uma política de beneficiar o grande capital, beneficiar os parasitas, porque esses acionistas nada mais são do que parasitas, são pessoas que fazem aposta nessa ciranda financeira que é o mercado internacional, e enquanto isso, a riqueza nacional vai se esvaindo pelo ralo, não é isso? Pelas tubulações aí, mundo afora, e nós estamos cada vez mais pobres, enquanto os barões aí, né, do petróleo estão cada vez mais ricos, e o Brasil vem contribuindo para esse processo de desigualdade que se instala cada vez mais no mundo, com a riqueza concentrada na mão de poucos. É o resultado do golpe de Estado, né? Mais uma etapa, mais um processo que se verifica aí com relação à ação deletéria dos golpistas, da direita golpista, não é isso? E daqueles que se beneficiaram do golpe no Brasil em 2014. Exatamente. É o golpe continuado, né, Expedito? É complicado. Golpe continuado, exatamente. É isso mesmo. Eles sugam, não é nem mais petróleo, já é o sangue do brasileiro passando fome, e eles lá ganhando milhões e bilhões, né? Os milionários tornando-se bilionários, e o pessoal aqui embaixo da ponte passando fome. Essa é a realidade. Bom, eu queria agora chamar o Renan para falar para a gente sobre o cenário aí de pesquisas do presidente Lula. O que você pode falar para a gente, Renan? Então, saiu aí mais uma pesquisa eleitoral aí com relação a intenção de votos para a presidência da República, que reafirma, né, e não poderia ser diferente, né, a liderança isolada do ex-presidente Lula, né, o que mostra aí, por um lado, que o Lula, né, continua desde sempre aí a expressão maior contra o golpe, né, aquela história que a gente falava há pouco do carnaval. O Lula assim, de um ponto de vista político, expressa esse sentimento da população, né, pelo fora Bolsonaro, contra a fome, né, o problema da fome, o problema das mortes, dos assassinatos que estão ocorrendo aí por conta das chuvas, não por conta da chuva, mas por conta dos governos, dos governantes aí em geral, né, que não dão tratamento a isso aí, né? Então, todas essas mazelas, essa situação extremamente difícil que vive a população, a pesquisa, essa última pesquisa, reflete isso aí. Agora, eu acho que uma questão que é importante aí a gente levantar é o seguinte, né? Já não é da agora, né? As últimas pesquisas começam a falar aí, né, levantar a questão de uma onda de crescimento do Bolsonaro, né? Isso aí é importante chamar a atenção, porque aparentemente já entrou em modo de operação uma jogada ao estilo do que aconteceu em 2018, né, quando a burguesia se viu os candidatos, né, os seus candidatos golpistas que refletiam naquele momento, né, o próprio PSDB, né, era o candidato central, o Alckmin, né, seria o candidato central aí da burguesia, dos golpistas, né, de 2016, né, e a burguesia viu que o golpe tinha levado o país a uma situação de polarização política. E
naquele momento, começou uma operação, obviamente, para transformar o Bolsonaro em seu candidato. Na verdade, o Bolsonaro sempre foi, assim, digamos assim, né, uma segunda opção da burguesia, dos golpistas. E, aparentemente, essa situação está em jogo agora, né, porque a gente vê aí que o Moro, as outras candidaturas, aí, o candidato, o governador de São Paulo, o João Dória, né, Ciro Gomes, o que seria essa terceira via, estão todos patinando diante da polarização política do país, e é provável que um setor da burguesia já esteja levantando a bola do Bolsonaro, e, obviamente, isso tem que ser colocado, tem que refletir nas pesquisas eleitorais, né? É uma jogada, é óbvio, né? No sentido de uma tendência ao crescimento do Bolsonaro. Vamos acompanhar, mas uma coisa que a gente tem que ter presente é o seguinte: garantir a vitória do Lula não é um problema de discursos na internet, é um problema da mobilização popular. É isso, e só isso pode garantir a vitória de um governo dos trabalhadores, de um governo que expresse a luta contra o golpe de Estado. Devolvo aí para vocês aí no estúdio. Tá certo, Renan. É isso mesmo, Renan. Você tem toda a razão. É só a mobilização popular nas ruas, como o PCO vem feito há tanto tempo, né? E dizem que não, mas nós fomos aí o primeiro partido a estar nas ruas quando estava todo mundo em casa, esperando cair do céu. E a gente estava na rua dizendo que trabalhador ia ficar desempregado, que trabalhador não ia ter dinheiro. E a gente estava lá, na rua, avisando. Não foi só na época da eleição, não. No outro ano, quando começou, nós estávamos na rua. Então, é nessa mobilização, com essa força, que a gente vai conseguir aí ter algum resultado nas pesquisas e eleger o presidente Lula. A gente vai para a próxima pauta agora, com o Expedito. Bolsonaro desautoriza Mourão sobre Ucrânia. O que acontece, Expedito? Eu vou te falar, esses dois, olha, eles conversam menos que dois inimigos, eu acho. Acho que eles nem se conversam, não é possível. É um total desencontro político, pessoal. A gente olha, eu olho assim, vejo que não conversam um com o outro. Como é que é? Eu acho que tá no mudo, companheiro. O companheiro tá mutado. Não tô conseguindo ouvir a piada. Eu queria rir. Não, essa aqui é digna de dar risada, né? Que o Bolsonaro grava esse programa, essa live das quintas-feiras que ele grava lá no Palácio da Alvorada, né? Ele aparece aí, né, de camisa, pai e tal, e ele tem uma biblioteca atrás, né? A gente não sabe nem se é cenário ou se é uma biblioteca, mas com certeza nunca abriu nenhum livro desse aí, né? Pô, aí ele bota o cara de um lado, a moça lá que faz a tradução lá por Libras, não é isso? Né? Dos sinais e tal. E essa aqui agora ele foi... ele falou, ó, Mourão, o nome do presidente da República chama-se Jair Messias Bolsonaro, tá certo? Se vocês têm alguma dúvida, confiram lá e tal. Quem emite opinião sobre questões internacionais e também, né, que é o posicionamento oficial do país é o presidente da República. Qualquer outra coisa, a gente tem que chamar pelo nome, é peruada, tá certo? Então, ele disse que falou, ó, isso aí que o Mourão falou é peruada. Então, a gente podia montar o bloco da peruada aí, né? Viu, Gabriel? Organiza aí, cara, o bloco da peruada, tá certo? Ou seja, Bolsonaro chegou e falou, Mourão, baixa a bola aí, meu amigo. Quem manda aqui sou eu, tá certo? O presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Alguém tem dúvida disso? Então, o jeito Bolsonaro de ser, né? Então, aí. É isso, não tem muita coisa para falar. O bate-cabeça aí total. Mourão vai lá, dá uma declaração, o Bolsonaro, opa,
Tá desautorizado. É peruada isso aí, tal. Quem manda sou eu, tá certo? É isso. Bom, aí, na sequência, né? Não é isso? A gente tem aí a gente tem aí né, o veto, né? O Conselho de Segurança da ONU se reuniu, não é isso? Isso mesmo. Para aprovar, né, uma moção aí, não é isso? Contra a guerra, né? Ação da ONU contra a guerra. Só que no Conselho de Segurança da ONU, a Rússia tem poder de veto. O que ela fez lá? Vetou, obviamente, não é isso? Então, não tem efeito nenhum nem nada. O efeito que pode ter aqui é aquele efeito simbólico, né, que a gente chama, não é isso? De efeito simbólico, o Conselho se reuniu, pá e tal lá, mas na prática não tem força de lei nenhuma de nada, porque a Rússia é um dos países que tem poder de veto, e obviamente que ela vetou a sanção, então não tem validade nenhuma. Ponto para a Rússia, mais uma vez. Bingo para os russos, mais uma vez. Então. É isso. Inclusive, o companheiro Rui hoje falou, né, que a jogada do Bolsonaro é pressionar, né, o imperialismo para ter apoio, né, e que ele não está do lado da Rússia, mas ele está fazendo esse jogo, né? Ele não é o candidato do Biden, ele era o candidato do Trump, mas ele quer ser o querido aí, ele quer fazer esse meio campo. O Bolsonaro, coitado. E ele diz... Ele não tem, não é isso? Ele tem ligações com o Trump e está buscando pressionar o imperialismo para obter apoio aí nas eleições, né? Exatamente. Ele não está do lado da Rússia, mas ele está ali naquele joguete e tal ali para tentar obter algum apoio do imperialismo que, a princípio, né? Como fala aqui, ele ainda não é o candidato preferido, né, dos democratas norte-americanos e tal. Mas pode vir a ser, obviamente que pode vir a ser. No momento ainda não é. A burguesia que faz escolher, né? É por isso que o povo não pode deixar cair a peteca. Tem que estar firme. Bom, exatamente, é isso aí. Sobre a Ucrânia, sobre a guerra ainda, Renan, quais são os alvos? O que a Rússia ainda... como que está essa operação, assim? Estão dizendo que a Rússia é ruim, que a Rússia está aniquilando e tal, e o que você tem a dizer sobre isso? Então, antes, apenas uma observação aí, enquanto o Bolsonaro, né, fica aí, né, como foi colocado aqui nesse bloco aqui passado aqui, né, fica aí tentando, dando as suas peruadas aí no sentido de se mostrar, vamos dizer assim, de trazer para o seu lado aí o imperialismo, o apoio a ele, né? Na realidade, na prática aí, né, nós temos aí uma vitória assim acachapante dos russos, assim, caminhando para isso, né, uma vitória indiscutível, né, da operação russa na Ucrânia, né? Eles estão, em primeiro lugar, né, eu acho que nós vamos ver aqui uma sequência vamos apresentar aqui para vocês uma sequência de vídeos aqui onde mostra, né, o desenvolvimento da Rússia, a operação russa, né, o avanço da operação russa no sentido do controle sobre a Ucrânia, né? Nesse momento aí, as tropas russas, já tem até dentro da capital Kiev, né? E vamos ter claro, né, numa condição absolutamente de baixas civis, praticamente nula. Muito ao contrário do imperialismo, né? Você vê aí nessas sequências de vídeo aí, nós temos um edifício de inteligência ucraniana em chamas, né? Nós temos aí imagens, né? Acho que imagens aí que fala os restos de um tanque ucraniano abatido, né? Temos aí tem imagem do exército checheno, né, a favor da Rússia. Isso aí é muito, né, significativo, né? Caçando Nós temos nazista.
essa questão aí do apoio, esse aí é da Chechênia, né? O exército checheno se deslocando aí, tá certo? Em apoio à operação russa, né? Isso aí, ó, isso aí é é o exército checheno, a mobilização, né, que para se dirigir aí em apoio aos russos, né? Aí é uma tentativa aí desesperada aí de resistência por parte dos ucranianos de tentar envolver a população civil na guerra, né? Uma operação, nós temos que ter claro, veja, a Ucrânia é controlada pelos fascistas, tá certo? Quem controla o exército ucraniano é controlado pelos fascistas, e nós temos aí o bombardeio russo, que foi totalmente direcionado a alvos militares, tá certo? As notícias de baixas aí são baixas de guerra militar, são baixas militares, né? Bom, isso aí, as tropas russas aí, né? A chegada das tropas russas aí na Ucrânia, na região de Kiev. Olá. Bom. Oi, Renan. A gente teve um probleminha para passar aqui agora. Realmente, até hoje de manhã, a gente noticiou que tinham 217 mortos de Petrópolis, né? No desastre de Petrópolis. E a guerra, até hoje de manhã, o número de baixas era de 137. Então, você vê, né, o que o povo brasileiro não passa no Rio de Janeiro e em todas as capitais aí, sem estrutura, sem nada, com uma chuva, o governo genocida aí, que não administra, que desmata, que não dá moradia digna para o seu povo. Né? É difícil, mas, infelizmente, o brasileiro ele vive uma guerra aqui civil, né? Inclusive pela mão da Polícia Militar, que é o instrumento do Estado para executar esse plano. E, se a gente for pensar, é bem menos do que uma guerra aí que aconteceu na Rússia, né? Então, exatamente, Natália. Bom. Exatamente. Bom, antes só uma observação. Pode falar. É interessante isso aí, porque mostra o que é uma operação consciente, né? Porque, veja, aqui não se trata de uma guerra, né? Muita gente tem colocado como, mas na verdade é uma política de defesa de um país, né? De um país atrasado, no caso a Rússia, diante do imperialismo, que quer justamente criar esse problema da Ucrânia. O que é? Estão utilizando a população ucraniana como bucha de canhão, no sentido da OTAN, do imperialismo norte-americano, europeu, fincar a pé, né, ali dentro da própria Rússia, vamos dizer assim. Exatamente. Né? É uma política Na verdade, eles estão atrás, obviamente, das riquezas minerais, do petróleo russo, do gás russo. Sim. É uma política bem consciente. E nisso aí eles não medem esforços, né? A gente vai voltar ainda sobre esse assunto da luta, inclusive contra o fascismo, mas a gente vê isso aí, que uma ação consciente, né, como é o caso aí, né, direcionada, é capaz de produzir uma situação como essa que você colocou, de produzir menos mortes, tá certo? E elas esmagadoramente mortes de militares em combate, né, vamos dizer assim, do que no Brasil, com as águas aí só numa cidade do país,
como é o caso dessa barbaridade que nós Exatamente. assistimos aí em Só Petrópolis, em né? uma cidade eu citei, né? Quantos nós tivemos aí? Quantos episódios, né? E lembrando que não são cidadãos ucranianos, né? Quem estão ali agora são as milícias neonazistas, né? Que a Ucrânia é formada por esse tipo de milícias e população. Muitos núcleos neonazistas, eles são por conta do governo lá, que é ultradireitista, que também sofreu, um governo anterior sofreu um golpe e eles assumiram em 2014. Então, são pessoas aí que estão ali para brigar. Muitas já estão se rendendo. A gente tem relatos aí, reportagem de que estão se rendendo à Rússia. E é isso. Agora, Exatamente. Expedito, o Putin ataca os neonazistas. Como é que ele está instruindo aí os militares dele? Como é que está acontecendo isso? Então, o presidente da Federação Russa, não é isso? O Vladimir Putin, as autoridades ucranianas de nazistas. Ele está correto, eles são neonazistas mesmo e tal. E, ao mesmo tempo, está exortando, não é isso? O exército ucraniano, né? O farrapo lá que existe de exército ucraniano, porque não tem nada, não é praticamente inexistente, não é isso? Né? Um exército, né, que mereça esse nome, um exército profissional, bem treinado e tal, não tem nada disso aí. Então. Mas ele está insistindo na destituição do governo fantoche da Ucrânia, porque é disso que se trata. Tudo o que aconteceu depois de 2014, depois do golpe de Estado, lá, diga-se, não podemos nunca deixar de fazer essa ressalva. Golpe de Estado apoiado pelo imperialismo e que pavimentou o caminho lá na Ucrânia para a ascensão da extrema-direita. Isso a imprensa capitalista do Ocidente não fala absolutamente nada sobre isso. Eles tentam aqui construir uma imagem completamente demonizada, né, isso, digamos assim, do Putin, né, comparando ele com Hitler, inclusive, e tal, mas não falam nada sobre a contextualização histórica do que levou a Ucrânia a essa situação aqui. Não é isso? O Putin diz que está disposto a negociar o fim da guerra com a Ucrânia, porém, ele exortou o exército ucraniano a tomar o poder no país e destituir essas autoridades fantoches, que nada mais são do que elementos que estão ali impondo uma política de terror contra a população para atender os desígnios, não é isso? Aos desígnios, digamos, deletérios, os desígnios completamente desconectados da realidade do país, que são impostos ou oferecidos pelo imperialismo, né? O território ucraniano está sendo instrumentalizado para que a OTAN, os Estados Unidos, a União Europeia, né, os ditos aí civilizados, a civilização, aí eles se auto-intitulam civilizados contra a barbárie, não é isso? A barbárie seria a Rússia, seria a China, seria o Talibã, né, o regime dos ayatolás no Irã. Isso aí é barbárie. Eles não, eles são a civilização, né? Então, eles instrumentalizam, fizeram aí toda uma política de pressão e de promessas aí para o regime ucraniano, o regime dos palhaços ucranianos, porque é disso que se trata. Você tem um comediante, é como se fosse um Danilo Gentili que está lá, tá certo? No poder lá na Ucrânia, um comediante, uma besta, um desse qualquer. Exatamente. O imperialismo chegou lá e ofereceu algumas migalhas.
em troca de algumas migalhas, eles cederam o território para instalar mísseis apontados para Moscou, para a Rússia. Você acha que o Vladimir Putin, um dos políticos mais habilidosos hoje do mundo que Olha tem, esse presidente. vai permitir um negócio desse? Óbvio que não, né? Tudo que ele queria era ser um Bonaparte, né? Mas não vai conseguir. Louco, sabe? Vamos lá, gente. Olha isso. Sim, exatamente. Só assim para ele ser um Bonaparte. Só nas filmagens, Expedito. Com certeza. O que é difícil... Vamos lá. Agora a gente vai falar a esquerda. O Renan vai me dizer aqui sobre... É o item... Eu acho que eu pulei um? Não pulei. É isso mesmo. Não, é isso aí. Vamos... Renan, me diz, da nossa esquerda... Vamos chamar uma esquerda imperialista, né? A esquerda que apoia o imperialismo, né? Que está contra a Rússia. A esquerda... Não que a Rússia não seja imperialista, nós não negamos isso nenhuma vez. Nós reconhecemos. Não é. Ela é capitalista, nós sabemos, né, do poder que ela tem lá dentro dela, nós sabemos quem é a Rússia, porém, a esquerda imperialista, que é a nossa esquerdinha aqui, que recebe dinheiro dos Estados Unidos e tal, diretamente do imperialismo, diretamente de quem banca a fome e a miséria no mundo, o que você pode me dizer, companheiro, sobre isso? Então, é interessante, né? Porque há poucos dias, né, a gente estava aqui numa polêmica. Sim, Renan. Alô? Vocês me escutam? Alô? Sim, Renan, tá tudo certo. Nós estávamos aqui numa polêmica em que a esquerda levantava a questão aí, acusava o PCO, né, de ser a favor do fascismo, do nazismo, porque a gente defende a liberdade de expressão. Achamos que não se deve, de maneira alguma, tolher as pessoas no que diz respeito à sua opinião, né? Inclusive, colocamos que isso aí é uma defesa, vamos dizer, é uma política que vem da época em que a burguesia era progressista e que foi, né, vamos dizer assim, encampada pelos revolucionários, pelo marxismo, e que foi levada ao longo da história na luta dos revolucionários contra a própria burguesia, na medida que ela se transformou numa força reacionária, né? Então, então aconteceu isso agora, né, onde nós temos uma situação em que, em primeiro lugar, né, a situação da Rússia, né? A Rússia é um país atrasado, tanto quanto o Brasil, né, que sofre aí uma pressão enorme do imperialismo para se defender. Por isso que eles estão promovendo aí essa questão contra a Ucrânia, né? Então, no sentido de invadir o país, por quê? Como uma defesa diante da força do imperialismo que quer colocar as armas ali dentro, a OTAN quer colocar as armas dentro da Ucrânia, obviamente, para atacar a Rússia, né? Quer dizer, é uma política totalmente de autodefesa, né? Então, numa situação como essa, numa situação em que a Ucrânia é dominada pelos fascistas que barbarizaram contra a própria esquerda em 2000, no golpe de 2013, 2014, que eles promoveram lá. Tá certo? Tem vídeos aí mostrando o massacre literal da esquerda pelos fascistas, né? Quer dizer, quando tem uma ação real, né, de um Estado, de um governo contra os fascistas, não, aí agora não é bem assim, você não pode, tem que respeitar, né, os fascistas ucranianos, quer dizer, é uma política sem pé nem cabeça, né? Não tem obviamente, o que está por trás disso, né? Assim como na época, quando no debate sobre o problema do fascismo se tratava de uma política de seguidismo, certo, ao imperialismo norte-americano, aqui também nós temos uma política semelhante, né? Na verdade, aqui é o que é? Você ficar de bem, você ser contra a Rússia, é você ser a favor dos Estados Unidos. Não existe meio termo, né, nessa política aí. Olha aí, no quadro vocês estão vendo. Contra a invasão da Ucrânia, em defesa da paz. Você quer uma coisa mais irreal do que essa? Né?
Se a paz aí, olha o PSTU, fora as garras de Putin, eu, a OTAN e União Europeia da Ucrânia. Essa do PSTU, então, é a mesma política aqui da época do golpe contra a Dilma, né? Fora PT e fora direita. Na verdade, o que é? Não existe fora PT, fora direita. Existe o fora PT e veio a direita. Aí é o fora Rússia e vem a direita. Permanece, entra a OTAN nos Estados Unidos, que só vai fortalecer o fascismo que eles dizem combater. Né? Quer dizer, contra crime de opinião, eles se posicionam. A favor de criminalizar a opinião das pessoas. Para lutar de fato contra o fascismo, contra o nazismo, não existe política, né? É tudo um problema assim. Não, os dois são ruins, né? Quer dizer, é uma política que, na verdade, atende aos interesses da direita. Aí o Fernando Holliday, né? A Ucrânia perdeu a soberania aérea sobre sua própria capital. Kiev não via algo do gênero desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi bombardeada pelos nazistas. Na verdade, esses nazistas ucranianos que estão lá hoje, eles não é um neonazismo como comumente se procura colocar, mas eles são cria, né, daquela mesma dos nazistas ucranianos que tinham na época da invasão russa, da invasão na Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Alemanha nazista, né? Quer dizer, são esses mesmos nazistas que estão lá se perpetuando desde aquele momento. Né? Renan? Oi, Renan. Oi, companheiro. É isso mesmo. E assim, né? Eles lembram aí do Holiday. Produção, pode voltar o card do Holiday, por favor? Que o comentário é: Kiev não via algo desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi bombardeada pelos nazistas. Eles estão lamentando muito, né, a guerra das pessoas morrendo. Eles esquecem que a Rússia só está bombardeando mesmo. Eles têm cirurgicamente estão bombardeando somente bases militares e armamentistas e esses núcleos neonazistas que eles conhecem já, né, que eles já estão. Já está no mapeamento deles. E eles esquecem, por exemplo, que muitos mais morrem na Palestina, né? Num holocausto sangrento lá, e ninguém fala nada. Muitos morrem de fome na África, abandonados, sem vacina, inclusive. E essa guerra é constante. Essa guerra ela não acontece só no imperialismo ali, e aquela ali nem é uma guerra, né? É uma mentira, é uma falácia. Vamos lá, gente, eu vou chamar vocês aqui no chat, porque tá pegando fogo. Eu queria muito que vocês dessem likes, compartilhassem a live para chegar. Eu falei aquela hora, nós simplesmente dobramos o número de pessoas na sala. Então, eu gostaria que vocês curtissem o canal, se inscrevam no canal. Nós estamos chegando a 100 mil. Isso é uma marca muito importante para a esquerda combativa, para o PCO, para toda a militância. São 100 mil pessoas inscritas, 100 mil pessoas que ouvem a verdade aqui na COTV. Tá certo? Eu queria mandar um abraço aqui para o companheiro João Galvão, José Augusto. O chat está pegando fogo. O legal do nosso chat é que a política acontece aqui. É uma discussão política o tempo todo, né? E, inclusive, nas informações, onde já acontece aqui o fechamento. Queria pedir para os companheiros mandarem superchat, mandarem seu comentário e se tornarem membros do canal. E tem, claro, voltando ao assunto aqui de politização e discussão, o PCO é muito preocupado, como vocês já podem perceber, com a discussão, com o debate, com o conhecimento. E nessa guerra contra o identitarismo, a executiva, né, nacional, a direção nacional do PCO, o companheiro Rui Costa Pimenta, que é uma pessoa muito estudada e sabe que é só através da leitura e do debate que a gente consegue conscientizar e construir, né? Então, nós temos aí o nosso curso de 500 anos de História do Brasil,
que visa trazer esse debate, esse conhecimento e valorizar aí a nossa cultura, os nossos conquistadores, né? As pessoas que estiveram aí e fundaram o Brasil, um país lindo, rico, autossustentável, né? Que precisa simplesmente de uma revolução, de que a grande maioria, que somos nós, classes trabalhadoras, nós comecemos aí a administrar e a ter aí, valorizar, né? E trazer para o nosso proveito, né? Então, você pode se inscrever na universidademarxista.org.br.pco.org.br. É isso mesmo, Gabi? Então tá. A Gabi, ela é vendedora da Universidade Marxista e ela está aqui para me ajudar nesses detalhes. Bom, temos aí esse curso maravilhoso em 4 módulos. Você compra com desconto durante as análises do RUI, agora, que vai começar na primeira semana de março, né? São 10 aulas sequenciais, é um programa maravilhoso, as aulas são ao vivo, com o companheiro Rui Costa Pimenta, e ficam gravadas num portal de estudos, e que você tem acesso, você pode ver as lives depois, também as aulas depois, rever o curso. É muito interessante, então eu convido a todos vocês, se inscrevam na Universidade Marxista. Vai durar 1 ano, então vai ser bem detalhado, bem caprichado, com uma reflexão marxista sobre a história do Brasil. É do trabalhador, do povo para o povo. Então se inscreva, que vai ser bem interessante ter você aqui conosco. E também, dessa maneira, compartilhando aí, ajudando o nosso trabalho, né, do nosso partido, que é assim que a gente funciona, através dos nossos cursos, do nosso jornal e da nossa imprensa, tá certo? Bom, vou chamar aqui agora, chamando todo mundo do chat aqui para a Universidade Marxista. Ou seja, depois que eu fechar tudo aqui, eu vou entrar no site da universidade e vou ver todo mundo do chat inscrito. Será? Bom, vamos lá. Agora vamos chamar aqui uns atos que nós faremos em apoio à Rússia. Qual outro partido como nós? É assim, o PCO é cheio de atividade, nós somos ativos, nós somos combativos, nós estamos sempre às ruas aí com o nosso jornal, na Avenida Paulista, por exemplo, aos domingos, sempre tem ali no MASP, sempre tem no metrô, né? Nossos comitês de luta sempre se movendo, e por que não agora vamos apoiar a Rússia aqui em São Paulo, no consulado da Rússia, na terça-feira próxima, terça-feira de carnaval, às 11 horas da manhã. Nós vamos fazer um carnaval lá na frente do consulado da Rússia, né? Nós vamos levar lá nosso apoio, total apoio ao anti-imperialismo. Nós estamos apoiando a Rússia, assim como consta na nossa nota de apoio, que está publicada no site do PCO, pco.org.br, e no diário causaoperária.org.br, que você consegue ter acesso à nota, que foi uma das matérias mais acessadas do ano até agora. Foi uma nota polêmica que nós colocamos, né? A imprensa em geral e todos acharam. Então, ela teve muito acesso. Então, aí eu coloquei o link aqui no chat, se vocês quiserem acessar também. É isso. Tem mais atos aí, Expedito? Em apoio à Rússia? Nós teremos aí... Temos mais atos. A executiva do partido reunida aí hoje decidiu aí convocar atos, realizar e fazer uma convocatória ampla, não é isso? Interessados em lutar contra o imperialismo, participando dos atos de apoio à Rússia, nos consulados de São Paulo e Rio de Janeiro e na Embaixada Russa aqui em Brasília, no Distrito Federal. Então, na próxima terça-feira, dia 1º de março, que é a terça-feira gorda aí de Carnaval, às 11 horas, nós estaremos lá organizando
né, vamos fazer uma folia anti-imperialista, tá certo? Vamos chamar disso aí e tal. Folia anti-imperialista, para denunciar os crimes do imperialismo e apoiar a ação, né, militar da Rússia, né, em defesa da sua soberania, do seu território, da sua integridade e em defesa do seu povo, que é isso que está acontecendo. Não tem invasão, para mim não tem invasão, não tem guerra. Tem uma ação militar de um país que está ameaçado e tem um país que está cedendo, está sendo feito aí de trampolim, não é isso? Está servindo de bucha de canhão aí para interesses que não tem nada a ver com ele. A Ucrânia é um país oprimido, pobre, praticamente não tem exército, é um dos países aí mais pobres aí da região e se tornou esse país pobre depois de 2014, do golpe de Estado. E esse país está sendo instrumentalizado pelo imperialismo, pelo Ocidente, para ameaçar a Rússia. E a Rússia está se defendendo, é isso que... Ponto, é isso, ponto. A Rússia está se defendendo. A ação militar da Rússia é no sentido da sua defesa, da integridade do seu território, da segurança dos seus cidadãos e da manutenção da Federação Russa. É isso. E ponto final. Então, os atos têm por objetivo apoiar a ação russa e denunciar o imperialismo. Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília, na Embaixada Russa, dia 1º de março, às 11 horas. Todos convocados. Vamos lá. Expedito, olha só. Notícia de última hora. Acabou de sair na RT. O porta-voz de Zelensky afirma que a Ucrânia aceitou a proposta de Putin de realizar negociações. Então, ou seja, acabou. Foi rápido, cirúrgico, conseguiu aí reconhecimento de 2 repúblicas russas, os seus territórios, né? E a anti-nazificação, né? Uma coisa assim. Então, são aquelas negociações que o Putin propôs, agora, né, a gente vai ver isso aí acontecer. Esperamos que seja aí a contento da Ucrânia, dos oprimidos, dos cidadãos realmente que tem que estar aí em boas condições. Muito boa essa notícia, né? Opa! Muito boa. Vamos lá, gente. Agora nós temos a inteligência da China acusa os Estados Unidos de promover ataques cibernéticos e espionagem em 45 países. Renan? Antes de entrar nessa questão, Sim. eu queria fazer um breve comentário. Pode fazer. Sobre a fraqueza do imperialismo, né? Vocês vejam o seguinte, em agosto do ano passado, meio que assim, os americanos, meio não, né? Literalmente, os americanos foram derrotados por gente de chinelo nos pés, né? Estava escondido em caverna nas montanhas. Sim. Os talibãs, né? Sim. E, diante disso, o que eles fizeram? A campanha deles toda era que os talibãs eram contra as mulheres e tudo mais, né? Ou seja, mas foi uma derrota acachapante dos norte-americanos. Agora, também todo o discurso, a própria Ucrânia, segundo divulgou a própria imprensa aí, era a segunda maior potência, perdia lá no caso do leste europeu, apenas em termos de forças militares, né, em termos de exército, apenas para a Rússia. E a gente vê aí o exército desmoronar, assim como um castelo de cartas. E por trás, obviamente, desse exército, do governo fascista ucraniano, estão, né, os Estados Unidos, está aí o imperialismo europeu e tudo mais. Então a gente vê a crise, né, e a fraqueza do próprio imperialismo na atual etapa histórica, né? Eu acho que isso aí vale a lição, porque a esquerda, ao invés de ficar chorando aí de que estaria havendo uma guerra, paz, isso e aquilo, não. Deveria estar ciente de que esse é o momento de maior fraqueza do imperialismo e, portanto,
mais do que nunca a gente deveria partir para a ofensiva para derrotar o imperialismo de vez. Porque isso é um câncer contra a população de todo mundo, né? Exatamente. Bom, sobre essa questão da denúncia da inteligência americana, os americanos são isso, né? Isso aqui o americano não, obviamente não é o povo americano. O governo norte-americano, o imperialismo norte-americano, né, é isso aqui. Eles vivem, né, de promover aí ataques contra todo mundo. É o controle, é a polícia do mundo, né? Então vocês veem aqui, a China está denunciando isso aqui agora. A gente obviamente sabe, né? Porque imagina, no Brasil aqui nós vivemos o golpe aí de 2016, né, e hoje a gente tem ciência de que não é que os norte-americanos, a CIA, né, estava por trás do golpe, assim, no sentido genérico. Eles diretamente controlaram o golpe de Estado no Brasil, através do Ministério Público e através da polícia, do Ministério Público, Polícia Federal e a vara criminal do Sérgio Moro, né? Era um controle absoluto sobre isso aí, né? E, então, obviamente, não é uma novidade em geral, mas são mais elementos aqui que a China está trazendo agora, né? Nessas de controle que os Estados Unidos procuram impor aos países do mundo e tudo mais, né? De espionagem, né? Quer dizer, isso que os norte-americanos acusam, por exemplo, a Rússia de promover o que seria fake news, na verdade, eles são, né, os verdadeiros, a verdadeira polícia cibernética, vamos dizer assim, de todo o mundo, né? Exatamente. Renan, o que eles querem é controlar, né? Eles vivem denunciando a China por conta de trabalho escravo, por conta de... Eles não falam que os operários chineses já ganham aí quase o dobro do salário mínimo do norte-americano. É tudo fake news mesmo, é para desmontar, né? Vamos agora, estamos bem pertinho do final. Eu vou passar para o companheiro Expedito dar falar rapidinho aí do ponto dele. Pode falar dos militares russos, companheiro? Não, aqui é muito rápido, né? O que aconteceu? É aquilo que a gente já vem falando e tal. O imperialismo norte-americano, as potências ocidentais, é que alimentam o exército ucraniano. Se é que a gente pode chamar aquilo lá de exército, tá certo? Soldados totalmente desmoralizados, desmotivados, muitos já se renderam, já depuseram as armas aí, e aquilo que a gente já tem conhecimento, pedra cantada. O Ministério da Defesa da Rússia, militares russos na Ucrânia apreendem mísseis de fabricação ocidental. Está na cara, quem está alimentando, quem está entregando armas para o esfarrapado e raquítico exército ucraniano são as potências ocidentais. São eles que estão fomentando isso aí. Agora, quem é que está pagando o pato? Está pagando o pato a Ucrânia, tá certo? Exatamente, os civis, né? A desmoralização completa e total do país, né? Nem vou falar do governo, porque não tem governo, tem uns palhaços lá que fazem discurso da antipolítica, tá certo? Antissistema, então. Exatamente. Palhaços no poder, né? É isso. Exatamente. É isso aí. Renan, e aí? E a Rússia, como é que fez aí no seu ponto? Bom, eu acho que essa notícia até mesmo já foi dada aqui. Você mesmo levantou a bola, sim, né? Sim. O governo da Ucrânia aí está mostrando que não tem condição de, obviamente, resistir. Vamos ver aí os próximos... Foi abandonado, né, Renan? Exato. Né? O imperialismo correu também. Então, é isso. Acho que já foi dado aí. Eu queria até só passar aqui rapidamente para a última notícia, porque eu acho que isso aí é uma vitória... Fala, né? Renan, vamos lá. Vitória aí de todos os povos oprimidos do mundo, né? Sim.
contra o imperialismo. Sim. É uma vitória, por exemplo, do povo sírio, da Síria, que está aí, Sim. né, prestando apoio à Rússia. É uma vitória de Cuba, é uma vitória da Venezuela, é uma vitória do povo brasileiro, Nicarágua. obviamente não do Bolsonaro, do Nicarágua, enfim, de todos os povos oprimidos do mundo, da Palestina, né? Sim. E eu acho que é essa questão, né? Volto a frisar aqui, né? Que os trabalhadores, o movimento progressista de todo mundo tem que se congratular, né? Nessa vitória contra o imperialismo. Acho que isso aí, né, acho que a gente está indo para o carnaval, não vamos ter carnaval, né? Mas infelizmente, né, a direita não quer carnaval, porque o carnaval seria contra ela, né? Então, mas enfim, seria motivo, inclusive, para a gente estar comemorando aí no carnaval. Exatamente, exatamente. Faríamos aí um bloco palestino. Opa! Olha lá, você é nosso aliado, não vamos lhe abandonar. Ah, tá bom. Como eles não abandonaram a Ucrânia, né? Que vergonha, né? Os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano vem passando aí. É realmente a queda desse regime, eu comemoro isso, né? A queda do imperialismo e todos esses percalços. Eu imagino para os companheiros aí que viram aí tantos anos só perdendo e agora estão vendo aí essa fase horrível e se tudo der certo vai acabar, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. O Renan deu a última pauta. Eu agradeço aí todos os participantes que vieram aqui pelo chat, que pegou fogo no nosso chat, a audiência alta até o final. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito agradecida também pelo Toninho ter cedido aqui o lugar. E também queria agradecer os companheiros de terem feito aí, companheiros de militância, fundadores do partido, estarem aí comigo, uma militante nova como eu, dividindo conhecimento, dividindo aí a experiência de vocês, me ajudando a apresentar aqui o programa. Tá certo? Um abraço aos companheiros aí do chat. Um beijo às meninas do coletivo Rosa Luxemburgo. Dizer às mulheres do coletivo Rosa Luxemburgo que teremos a nossa conferência no próximo dia 5 e 6 de março, pertinho do Dia das Mulheres. E as inscrições já estão abertas, será aqui em São Paulo. E, bom, vocês pegam informações também com a Nina no mulheres.pco@gmail.com, tá? Fiquem à vontade para escrever para a gente. Mas vai sair muita matéria no DCO sobre a conferência, sobre o Dia das Mulheres também, de maneira a realmente ajudar ajudar e construir, né, novas políticas, novos pensamentos, novos debates que realmente ajudam, que realmente vão corroborar aí com a prática socialista e o fim da opressão das mulheres, que é só através da implantação do socialismo e do fim do capitalismo que as mulheres vão conseguir, aí, as trabalhadoras, se ver num campo melhor de vida e de ação. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite, Expedito. Pode dar suas palavras. E boa noite, Renan, se quiser dar suas palavras de boa noite. Eu quero agradecer aí a companheira Natália, que conduziu de maneira muito altiva e com muita desenvoltura aí. Fiquei nervosa. O programa, substituindo aqui... Substituindo, não. Não, de jeito nenhum. Fazendo essa deferência aí para nós, ocupando a bancada hoje aqui no lugar do companheiro Antônio Carlos, que estava com outro compromisso com a direção nacional do partido, companheiro Gabriel aí na nossa produção e tal, e o companheiro Renan Rosa de Arruda, que está mais ou menos perto de mim aqui. Então, isso, né, aí. A gente mora meio perto aqui. E conclamando todos a
a estarem conosco na análise política da semana, amanhã, às 16 horas, com o companheiro Rui Costa Pimenta, onde a questão aí da Ucrânia, temática internacional envolvendo Rússia, Ucrânia, imperialismo, nossa, vai ser demais, União, hein, Expedito? União Europeia vai estar na pauta com certeza, com a melhor análise marxista. Muito diferente, desculpa a expressão aqui, mas eu não posso deixar de falar, muito diferente do que esse posicionamento babaca, tá certo? Da esquerda namastê, a esquerda pacifista do Brasil e de muitos setores do mundo que ficam aí, viva a paz, viva a paz, viva a paz, quando o imperialismo... Bom, é por isso que eles são identitários e pró-imperialistas, né? Um abraço a todos, não percam a análise política amanhã, uma boa noite a todos. Boa noite. Rapidamente, eu faço minhas as palavras do Expedito. Queria só acrescentar o seguinte, né, que hoje nós tivemos um programa extra do companheiro Rui, no 247, né, com o Atush, né, com o companheiro Atush. Acho que seria importante aí também as pessoas virem, assistirem o programa, que está muito, né, o programa está absolutamente vinculado aí à questão da Rússia, né, da esquerda diante dos acontecimentos aí na Rússia, na Ucrânia. Então, também faço um chamado para que as pessoas venham assistir. Isso mesmo. Obrigado aí, pessoal. Boa noite para vocês. O programa ao vivo, ele já estava com 3.500 pessoas, assim, ao mesmo tempo. Foi um sucesso esse programa e foi muito bom. Então, eu agradeço toda a audiência. Um bom carnaval aí para vocês. Vamos fazer o possível para a gente se divertir, na verdade, com segurança, máscara, álcool gel e muita brincadeira aí para quem conseguir, tá certo? Boa noite e até o próximo.